da harpa. Vamos estar cantando o hino 108 da harpa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos apacentar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti em mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. E as palmas louvem e engrandecem ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, se colocarmos de pé. Aleluia. Dó maior, por favor.
Quantos vieram prestar um culto ao Senhor de agradecimento a Ele? Aleluia. Vamos a Deus por essa rica oportunidade, por Ele ter nos sustentado, por Ele ser a fonte de água viva. E a Bíblia diz que aquele que crê nele fluirá. Eu repito, a Bíblia diz que aquele que crê nele fluirá rios de água viva dentro de você. O interessante, nós sabemos que não tem como explicar. Diaconisa Daniele, corre pra cá. Não tem como explicar da onde é o início do rio e da onde é o fio do rio. Mas fluirá dentro de nós. Tem alguém fluir no rio de água viva aqui? Glória a Jesus. Cante comigo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm. E águas que correm do trono. Águas que curam e limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Pois leva neste lugar. Só você que tem mão e boca, louve a Ele, exalte o nome dEle, declare: eu quero beber. E eu Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em das águas. Eu quero beber da água fonte.
samaritana. E samaritano não podia se dar bem com os judeus. E um dia essa mulher vai até o poço, simplesmente a buscar água, fora de horário, fora de lugar. E de repente, quando ela vai buscar água no poço, ela encontra lá o grandão da Galileia. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ninguém sabia explicar por que estava lá. Os discípulos não entendiam. Ele falou: ei, vamos até ali. Eles foram. Quando chega lá no poço, Jesus fala para eles: fica aí, eu tenho um encontro com alguém. De repente essa mulher está lá no poço. Ele aparece para ela, começa a ter um diálogo entre eles. E de repente ele começa a se apresentar para ela como revelando algo que ninguém poderia revelar. Já viu quando ele te encontra, ele disse algo que ninguém poderia dizer ao teu respeito. Ele fez algo que ninguém podia fazer ao teu favor. Ela olha e diz: eu vejo que tu és profeta. E quando se apresenta, revela a divindade. Ela pergunta: ei, aonde nós devemos adorar? Será? Alguns dizem que é em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. Mas Jesus olha para ela e diz: mulher, já chegou a hora. E a hora é que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? O mesmo diz: o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Oh glória na Bacalacíria. Eu não sei como você saiu de casa, mas se veio prestar um culto, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Os anjos, eles sabem onde está. Os anjos, eles sabem onde eles estão. Mas o verdadeiro adorador, a Bíblia diz que ele está procurando. Se ele pode encontrar alguém aqui, dê glória a ele, exalte o nome dele. Ele é a fonte. Tu és a fonte. O verdadeiro adorador, ele se entrega por inteiro. Ele se entrega por completo. Ela não via jeito para sua vida. Eu te convido a ser um verdadeiro adorador essa noite. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és o rio. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. como terra seca e como terra seca, assim a minha Só você que precisa dele, declare. preciso De ti. Só a igreja declare distante. distante de ti. Senhor, não posso viver, não
vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. E distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aplaude o nome dele, queridos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Ó Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo entre nós, ó Pai amado Senhor, os corações estão preparados. Ó Pai amado Deus, cada um possa entregar o seu melhor. Ó Pai amado Deus, toma os teus filhos, Senhor. Em cada oportunidade possamos, ó Pai amado, bem dizer o teu nome. O culto ainda é cristocêntrico, a glória é tua, a bondade é tua, Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Ó Pai amado Deus, obrigado. Obrigado por essa rica oportunidade de aqui estar. Glória a Jesus, a você que entende isso, aplaude o nome dele e se assente no seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Até a missionária Paloma está aí hoje. Oh glória. Juntamente com o presbítero. Deus abençoe. Que honra. Deus é bom demais, né? Dó maior? Enquanto a Camila traz os nomes aqui, vamos louvar o Senhor? Não sei se você conhece essa, irmão. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso. Tempo para um só amor. Tempo para isso. Tempo um só amor. E Deus, e venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Declare, e Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Declare, Deus, com as suas mãos. E Deus, venha nos abençoar, e que essa nunca falte para nós. Mais uma vez, ó Deus, e Deus, venha. Jamais, nunca falte para nós. Glória a Jesus. Gostaria de estar dando uma oportunidade para a nossa pastora Beth. Glória a Jesus. Aleluia.
paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz por estar aqui com vocês nesta noite. Falei para Ezequiel, nem precisava, né? A gente é da casa e nos vemos quase sempre. Mas eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Amém? Eu quero somente deixar um versículo diante da palavra que o Ezequiel já citou aqui. Que aquela mulher, ela não sabia quem ela iria encontrar. E nós, quando saímos dos nossos lares, nós sabemos quem nós viemos encontrar. Não é encontrar um ao outro, mas é encontrar ao Senhor Jesus. E o que mais eu amo esta palavra é que ali os discípulos, eles foram comprar comida, porque o encontro era com Jesus e ela. Talvez os discípulos não iriam entender que o Senhor iria conversar com uma mulher que não poderia conversar. O que eu quero trazer a você nesta noite, que nem todos que andam conosco vai estar no momento que o Senhor quer falar conosco. Há um privilégio hoje neste lugar, que o Senhor marcou um encontro comigo, eu nem sabia que eu vim aqui hoje. Amém? Mas eu acredito que já estava na agenda de Deus de eu estar aqui nesta noite em nome de Jesus. Aí o Rodrigo falou, eu vou lá tocar com os jovens e tal. E aí eu falei, eu vou também. A Carol chegou do trabalho, aí eu vou também. Então vamos todo mundo, glórias a Deus. Então Deus tem um encontro conosco nesta noite. E nós não somos mais samaritanos, mas nós somos filhos de Deus. Então aproveite a cada momento, a cada instante, porque Ele está na casa, amém? Em nome de Jesus. Então o encontro já está marcado, glória a Deus. E às vezes nós pensamos, fulano poderia, ciclano poderia estar. Olha assim, mas você está nesta noite em nome de Jesus. Então aproveite o encontro que Deus tem com você em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Deus marcou um encontro com você aqui essa noite. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Tem gente para dedéu aí, né, negona? Amém? Gostaria de estar dando uma oportunidade para a nossa irmã Aline. Enquanto isso, já vai se preparando aí, em nome de Jesus, para louvar o Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar um louvor da harpa conhecido. Aleluia, Espírito Santo. Grande é o seu poder, a paz 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta. Traga
as apresentações. Tá no que tom aí? Sol. Um panseco para cada nome? Está aqui diretamente da Assembleia de Deus, setor 28, meu grande amigo, irmão Edgar. Glória a Deus. Cadê o panseco? Misericórdia. Está conosco também aqui, preleitor dessa noite. Uma honra receber o pastor Davi, juntamente com a sua esposa Daniela. Que Deus continue abençoando grandemente. É um prazer, viu? Tem que ter um compromisso gigantesco lá, mandou mensagem. Não tinha jeito, varão. Hoje era você. Deus continue abençoando. Também está conosco aqui Maranata, adoração profética. O líder é a diaconisa Leia. É isso? Levanta a mão aí para nós conhecer vocês. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Está conosco também Ministério de Louvor, que ele cresça, unção de Cristo. Glória a Jesus. Juntamente ali, nosso líder evangelista Alexandre, né? Apenas menina, manda um abraço para o pastor lá. É um prazer estar com vocês. Está também a missionária Paloma e o presbítero Luciano, junto com seus filhos, companhias, toda a sua família. Que Deus continue abençoando vocês. É um prazer recebê-los aqui em nossa casa, nas suas casas também. Que Deus continue abençoando. Também, com muita alegria, apresentar essa família. O irmão Mateus falou e veio mesmo. A Emanuela, Isabelle, Naldo, Mateus e o Gabriel. Onde vocês estão? Glória a Jesus. Irmãos, eu conheci a Isa. Ela era desse tamanhozinho aqui, ó. Hoje tem ali atrás uma juíza quase se formando já, quase uma delegada. A Isa tá gigante. O Mateus já tá dono da Basicom. O Naldo nem se fala, que Deus abençoe. O Gabriel, para quem não sabe, é o filho do nosso diácono. Oh, meu Deus do céu. Nosso Manalva e o diácono Eduardo. Acho que ele já é pastor já. Que Deus continue abençoando, viu? Um carinho muito grande pela família de vocês, a vida de cada um de vocês. Deus abençoe mesmo. Está também a pastora Beth, sua filha Carol e o nosso irmão Rodrigo, juntamente com as filhas do Rodrigo. Que Deus continue abençoando. Deus seja louvado pela vida de vocês. Tem mais alguém aqui? Bateu o olho aqui, se eu te achar. Amém. Estão todos aqui. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Como nós vamos receber nossos irmãos? 1, 3, 1, 2, 3. Para eles voltar no 3, 1, 2, 3. E visitante, seja bem-vindo. E com Jesus estamos vivendo. Essa aí. Visitante, seja bem-vindo. Com Jesus estamos. Essa igreja. E Deus o quê? Deus te ama e iremos viver. Deus te ama. Te amamos e assim. E não importa, e não importa. Se aos pés do Calvário tu está, se o meu coração é igual ao teu, faz o quê? Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, e meu irmão será. E dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos. Glória a Deus. Ministério de Louvor, que ele cresça, está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Amém.
Enquanto isso, a adoração profética se prepara em nome de Jesus. Som. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O ministério de louvor que ele cresça, salve da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria de estar mais uma vez aqui, né, irmãos? Para cooperar com os irmãos. A gente deveria ter trazido os grupos de jovens, mas a gente não conseguiu trazer o grupo inteiro. E a gente veio o ministério de louvor, né, irmãos? Quero trazer a paz do nosso pastor, da nossa pastora, pastor Jefferson e missionário Janaína, né, irmãos? Que deram a paz para os irmãos. Agradecer a vida do nosso irmão Ezequiel. Agradecer a ele pelo convite, que sempre que a gente faz o convite, eles estão lá. E eu falei para o grupo, uma igreja que a gente não pode faltar é na igreja de Ezequiel, porque ele sempre coopera com a gente. E quem ajuda, deve ser ajudado. Amém, irmãos? Aleluia. Com a permissão do pastor, os irmãos se coloquem de pé. Amém? Porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aleluia. Aonde a presença do Senhor está, o mal é dissipado, as correntes são quebradas, as muralhas caem, porque a presença do Senhor, elas nos atrai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que o Senhor falará contigo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu um belo dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a
sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais de mim. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dentro um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora eu vale mais mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dentro um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora vale. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor vai nos declarar, irmãos, no livro de Isaías, que o Senhor, Ele estava sentado num alto e sublime trono. Aleluia. O engraçado nesta palavra é que vai nos dizer que voam anjos por cima do trono de Deus. Aleluia. E eles vão declarar em alta voz: Santo, 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 Santo. Não, você não entendeu. É santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Toda a terra está tomada, está cheia da tua glória. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas eu já sinto essa glória aqui nesse lugar. Eu já fui atraído para esse altar. Eu já fui atraído para esse altar. Oh, aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Oh, aleluia. Não se apagará. Declare o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente
sufocar. E não se apagará. E não se apagará. As palmas glorifiquem e exaltem o nome do Senhor Jesus, amém? Te agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. A adoração profética está com a oportunidade, amém? Gente, para quem não sabe, nosso irmão Edgar quer tirar minha barba. Diga misericórdia. Misericórdia do Senhor Jesus. Se acontecer alguma coisa, já sabe de que é a culpa, viu? Amém. O grupo Maranata. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Jesus, aleluia. Oh Deus vivo. Glória a Deus,
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deixe o Espírito reinar na sua vida. Paulo entendeu, é necessário eu matar a minha carne, porque tudo que eu quero que é da minha carne não faz bem para mim, mas a vontade do Espírito vem prevalecer. Deixe o Espírito reinar. A presença dele, seja cheio do Espírito essa noite. Oh, papai, oh, glória. E antes de estar nesse culto, quando eu orava ao Senhor, em minha oração eu disse: Senhor, que reina o teu Espírito em nós. Porque toda vez que eu olho para mim, quando é a minha carne não presta, mas sim a tua doce presença. Feita a tua vontade, ó Senhor, e reina o Espírito sobre a carne, sobre toda a carne. Mesma graça, essa mesma atmosfera espiritual em que entramos aqui, aquele que olha no Espírito, no espelho e enxerga a necessidade que há. Quem não reconhece a necessidade da entrega, da mudança, nunca vai reconhecer a presença dele, nunca vai necessitar de ser cheio dele. Mas aquele que olha para as suas vontades da carne, as vontades humanas, e vê que não chegou a lugar nenhum, não vai chegar a lugar nenhum, entende o que? É necessário eu matar a minha carne. Por isso que daí a ideia de nascer de novo no Espírito. E o batismo, o tanque, não simbolizava apenas um tanque, mas no seu original também como ventre. Quando nós descemos nas águas batimais e nascemos de novo, estamos sendo gerados pelo Espírito, sendo assim trazendo de volta a imagem e semelhança dele.
Meus irmãos, está também conosco aqui da igreja do nosso pastor Davi. Acho que eu esqueci da senhora, que é isso, da irmã. Nossa irmã Elizabeth. Que Deus continue abençoando. Está aqui também conosco nossa irmã Leslie. Deus abençoe. Sinta-se à vontade, está na casa do Pai. Amém. Como nós vamos receber nossos irmãos? 1, 3, 1, 2, 3. Nós temos uma peça extraordinária aqui que vai ser apresentada pelas nossas crianças da nossa congregação. Domingo aqui teve um culto extraordinário, na qual todos celebram a Páscoa. Nós sabemos que pelo calendário há umas controvérsias, mas simbolizando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, falando sobre a nossa Páscoa, que simboliza para nós, as crianças prepararam uma peça que, se eu fosse você, irmãos, eu prestava muita atenção. Vou avisar agora já para se prepararem lá, tá bom? Essa líder Thalita, a irmã Flávia. E enquanto isso, nós vamos ter 2 oportunidades aqui. Primeiro, eu quero abrir uma oportunidade para o nosso irmão Edgar, tá falando de Jesus. Depois, o grupo de jovens unificado Rocha Eterna estará louvando ao Senhor aqui. Amém? Amém? Aplaude o nome do Senhor que ele merece. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui. Realmente é uma honra receber aí esse irmão aí do coração. Ele sabe como eu amo ele. E sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um esforço para estar aqui, para estar adorando a Jesus com ele. Porque é lindo adorar a Jesus, é lindo buscar o Pai. E grandes coisas Deus tem para fazer por nós. Aleluia, Jesus. E eu queria deixar aqui uma palavra aqui que se encontra em Marcos, no seu capítulo 9. Vamos ler aqui os versículos 21 ao 25. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Marcos 9, versículo 21 ao 25. Aleluia, Jesus. Aqueles que encontrar possam dizer um amém? Amém. Glória a Deus. E assim na palavra ela vai nos dizer: Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém. Acredito que muitos devem conhecer essa passagem. É uma passagem que Jesus ele desce do monte com alguns discípulos. E quando ele chega ali nesse determinado lugar, ele se depara com uma multidão, onde um pai desesperado, porque já vê ali a vida do seu filho, ali sendo ceifada pelo inimigo, ele não tem mais esperança, mas quando Jesus está no barco, a história muda. Aleluia, Jesus. E aqui eu queria me atentar nesse versículo, que é o versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Jesus. Então aqui Deus está dizendo que se você tem um sonho, que se você tem um propósito, é só crer, é só pedir ao Pai. Porque está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a confirmação das coisas que não se vê. Aleluia, Jesus. Como Abraão, que foi chamado aonde para ele sair da tua parentela para uma terra escolhida, ele creu e ele viu milagre. Ele viu um milagre acontecer na vida dele. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus.
Porque aquele que crê, o milagre acontece. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na vida de cada um aqui. E eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu estou perguntando, você é aluno do pastor Davi? Deus abençoe. Ô, glória. Pastor Davi, para quem não sabe, irmão, isso aqui é um baita de um escape teológico na minha vida. Que Deus que te abençoe. Obrigado pela paciência, viu, amigo? Quando eu corro lá, pastor, tira essa dúvida aqui. O homem é muito da Bíblia. Deus continua abençoando. Obrigado. Vocês também. Simão de Car. Semana que vem eu tenho o prazer de poder estar lá com os irmãos. Para quem não sabe, eu conto uma novidade para os irmãos. Nosso Simão de Car se tornou líder de jovens. Que nós possamos dobrar a nossa oração pela sua vida. E a segunda bênção, Deus deu um compass para ele e está lá na porta da igreja. Você pode glorificar Deus pela vida do servo do Senhor? Deus abençoe. A sua vitória é a nossa também. Muito feliz. Grupo de jovens edificado Rocha Eterna, vamos louvar ao Senhor. Aleluia.
o melhor para o encontro, né? Quem vem vai ficar para a vinda dele, misericórdia. Peça a Bíblia, por gentileza, varão. Êxodo, capítulo de número 25. Isso aqui é Bíblia de crente, tem até EBD aqui. Vou falar de dízimos e oferta, enquanto isso a esposa do nosso pastor Davi prepara um louvor. Amém? Depois do louvor da esposa do nosso pastor, a pastora Lúcia vai estar fazendo uma oração. As crianças se preparem. Amém? Então esse é o capítulo número 25. Tentar ser o mais breve possível. Capítulo 25, versículo número 1 e 2. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada. Repita comigo: uma oferta. E de todo homem cujo coração se mova voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Ponto. Repito aqui para quem não entendeu. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Deus falando com o povo de Israel, com Moisés. De todo homem cujo coração se mova voluntariamente. Está escrito aqui obrigatório? Não. Então vamos lá. Vamos para o texto. Se mova voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E os demais, depois você lê em casa, Deus vai deixar tudo especificado o que Ele quer para a construção da arca. Amém? Amém? Por si só o texto já fala. Deus ele vai construir uma arca na qual Ele vai fazer um pequeno resumo do que é o céu na terra para que Ele possa descer e estar entre o povo. Primeiro eu vejo o ponto de preocupação de Deus em querer estar com o povo e por amor. E Ele vai para construir essa arca aqui, ou para construir a arca da aliança. Deus ele é engenheiro, Ele é arquiteto, Ele sabe tudo como Ele quer e todos os detalhes. Mas para que isso fosse construído, é necessário que o povo trouxesse a oferta. Precisava de ouro, de prata e de algumas outras coisas. Mas é bem claro o texto que Deus pede isso voluntariamente. Quem é obrigado a dar, não dê. Não é obrigado nem com uma arca. É tanto que você não tem que devolver. Você tem que entregar. É o que você tem de coração a Ele. E o voluntário, porque Deus é tão específico aqui, Ele olha para o coração. Diz, olha aqui, nós precisamos disso. É como se eu olhasse e falasse, olha, nós precisamos trocar essa caixa aqui. Se você puder e trazer, tem que ser tal marca, tal modelo. E se você for fazer, que seja de coração. Você vai pegar e falar, Senhor, de coração, isso aqui é o meu melhor, é o meu ouro, eu vou entregar de coração ao Senhor. É isso que Ele pede, nada mais. A oferta que você tem que entregar ao Senhor Jesus aqui essa noite, ou em qualquer outro dia, tem que ser de coração, porque é para a obra. Sabemos que hoje, irmãos, falar de dízimo e oferta, toda vez que eu converso sobre esses assuntos com meus amigos, eu falo, hoje está muito difícil. Porque no tempo que nós estamos vivendo, é a sua contribuição. Então, se você trouxe de coração, voluntário ao Senhor, entrega o seu melhor. Caim foi fazer uma oferta de qualquer jeito, Deus vai e rejeita Caim e depois a sua oferta. Sim ou não? Você conhece o texto, é bom de Bíblia? Então não seja que nem Caim, não. Não entrega qualquer coisa, não. Entrega o melhor para o Senhor. Seja quanto for a quantia, mas tem que ser o seu melhor. Tem que ser aquilo que você fala, Senhor, eu quero entregar na tua casa. Por isso que tem uns que são abençoados e outros não. Por isso que tem uns que vão prosperar e outros não. Porque Deus sempre olha para o Antigo, por um Novo Testamento. Jesus, ele sempre olhou e continua olhando para a intenção que há no seu coração, no nosso. Então você que for ofertar ao Senhor hoje, oferta de coração. A diaconisa da igreja vai estar passando com a salva. Se você trouxe uma oferta, entrega de coração. Se você não tem, eu profetizo que Deus vai prover na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo certo, por favor? Vamos louvar o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos me ajudem, em nome de Jesus.
adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, que ande na escuridão, nem mortandade que assolte ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Se colocamos de pé, por gentileza, pastora Lúcia, com a oportunidade, estará orando ao Senhor, enquanto o grupo de criança Luz Eterna se prepara. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como é gostoso estar na presença do Senhor. E o Senhor sempre nos surpreende. Fiquei muito feliz com a presença de todos.
Mas louvado seja Deus, o nosso irmão Gabriel está aqui. Olha, toda honra e glória para o Senhor Jesus. E também vamos orar, né, irmãos? O presbítero Luciano perdeu a mãe dele, né? Amanhã será o sepultamento. Mas o servo do Senhor, né, irmãos, ele tem entendido, né, que nós somos dependentes do Senhor. Então ele veio de longe, né, eu encontrei com ele perguntou: vai ter culto? Vai. Então eu vou lá exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E que o Senhor conforta toda a família. É um momento difícil, mas é o momento que mais nós precisamos do Senhor. Amém? Oremos com fé. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nessa noite o Senhor preparou, aleluia, essa festa, esse banquete, ó Pai, espiritual, para nós se entregar, se derramar, para nós sentir a Tua graça, o Teu poder. Olha, Jesus querido, os ofertantes, os dizimistas, olha, Senhor da glória, a família do presbítero Luciano, conforta, Pai querido, vai de encontro, porque não é fácil, mas seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Nessa noite o Senhor já falou, o Senhor está operando, o Senhor está curando, está renovando. Usa, meu Pai querido, as crianças, aleluia, para transmitir a mensagem, ó Pai, a qual o Senhor tem reservado aos nossos corações. Derrama mesmo o Teu poder, a Tua glória, aonde o Senhor está, Pai querido, o sobrenatural vem acontecer. E o Senhor Rabassube que me anda lá manaia está presente neste lugar. Arramado replianderebacaia súbia, o ide canto ide vácia candaia sébia, e me deplave que me dei que eu folga. O Senhor não é só Deus de perto, não, é também um Deus de longe. Eu creio, e nós cremos no sobrenatural, aleluia, porque estamos, ó meu Senhor, pela fé, acreditando naquilo que nós não estamos vendo. É o que o Senhor já falou nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. As crianças com oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Jesus decidiu chamar a gente. Todo mundo gostava de estar perto dele e ele curava. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Por isso tinha gente que não gostava dele e queria prender Jesus. Ele sabia disso e mesmo assim foi para Jerusalém. Lá ele preparou um jantar especial para os amigos? Especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu para Deus e dividiu com os amigos. Eles comeram, beberam e até cantaram. Nessa hora ele ensina uma coisa bem importante, que a gente deve amar os outros igual ele amou a gente. Todo mundo. Depois do jantar, ele saiu com os amigos para orar. Continuando. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, acordem, acordem. Mas eles não acordavam. Bem essa hora, quando ele estava orando, ele foi preso. Aí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói, machucaram ele. E aí era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. As pessoas salvem-se, gritavam: salvem-se mesmo. Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus está morto. Tudo ficou escuro, bem escuro. E as nuvens choravam no céu.
Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, protegida por um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus e até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. No domingo, as amigas de Jesus foi lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal e disse: não tenha medo, Jesus não está mais aqui, ele está vivo. Ele vive, Ele reina, vai lá, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me O grupo de crianças Vida Eterna. Nos colocamos de pé. Pastor Zedequias, dessa honra. Meu pastor Ronaldo, pelo amor de Deus, vem pra cá, mano. Ajuda a gente aqui. Estar orando pela vida do nosso pastor Davi. Amém? Será o leitor da palavra de Deus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Aproveitar que está de pé. Pastor Davi, canal de bênção para nossas vidas nessa noite. Eu creio que Deus do céu tem o recado do coração dele para nossos corações. Quem crê assim diz amém. Amém. Glória a Deus. Também aproveitando a oportunidade, quero pedir para o nosso irmão presbítero Luciano aceitar minhas condolências por ter perdido a sua mamãe. Que Deus vai continuar confortando os vossos corações, em nome de Jesus. Oramos a Deus.
Amantíssimo Deus e eterno Pai da glória, Pai de poder, Pai tremendo e santo, aqui está teu servo, Pai, nas tuas mãos, e nas tuas mãos permanecerá. Ó Deus, usa ele uma vez mais, Senhor. Ó Pai, com trepidez, com ousadia, no Espírito Santo do Senhor. Papai da glória, eis aqui o teu servo, a tua igreja está com os ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, ó Senhor. Papai, não seja a voz do pastor Davi, mas seja a voz do Espírito Santo a sussurrar em nossos corações, porque nós queremos ouvir a tua voz, meu Pai. Ó Deus poderoso, o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como dizer para nós o que nossa alma precisa. É nessa noite, Pai eterno, eu te peço e agradeço desde já e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê que Deus vai falar com você, diz amém. Vamos receber o pastor Davi com palma pentecostal para Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Graças a Deus, quero externar minha gratidão a Deus por mais uma vez nos conduzir a esta casa para se atribuir da sua palavra. Quero também trazer aqui a paz do meu pastor Edmar, conhecido como pastor Dimas. Somos do Ministério IAD, Comunidade de Cristo, ali no Jardim Novo Pantanal. Comigo me acompanha minha esposa, minha companheira, minha amiga, missionária Daniela. Hoje nossa filha Antonella, de 6 meses, não pôde estar conosco, porque pegou aquela doencinha boca, pé, mão, né? Tá com umas bolinhas, resfriadinha, então nós preferimos deixar ela com a sogra. Bom é quem tem sogra nesse momento, irmão, né? Deus é bom, né? Que a sogra ela cuida, né? E também comigo está nossa irmã Elizabeth, lá do nosso ministério também. Eu quero externar minha gratidão também ao pastor Zedequias, aos pastores desta casa, missionárias, pastores, presbíteros, diáconos e também a esse grupo jovem de excelência. Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado, Ezequiel, por esse convite. É sempre outro evangelho, né? E tem gente que diz, eu sou servo de Jesus. Para que Jesus constituiu o líder, né, irmãos? Não tem como, né? Mas somos gratos a Deus por esse privilégio de Deus colocar em nossos corações de servir ao próximo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. Deus continue abençoando esse ministério de crianças, irmãos. Coisa linda, magnífico. Glória a Deus. Que todo ministério que professa a fé fizesse isso, as nossas crianças tiraria mais o telefone da mão e pegaria mais a palavra. Coisa linda, uma criancinha falando toda a trajetória, né? Contrapartida, tem gente velha. Eu vou deixar isso para outro dia, né? Mas isso é bom demais. Eu falei, certamente será pregadora ou professora de escola dominical. Pode ter dúvida disso, não. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, espera que eu também quero. Todos acharam? Glória a Deus. Daniel capítulo 6, a epígrafe diz, Daniel na cova dos leões. Diz assim a palavra do Senhor: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, a quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu
desses príncipe e presidente, porque nele havia um espírito de excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipe e presidente procuravam achar ocasião contra Daniel ao respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Você senta glorificando e adorando o nome do Senhor. Oh, glória. Meus irmãos, até uma criança de 6 anos para cima, que tem costume aos seus pais